Hoje eu vou pegar como versículo de referência Provérbios capítulo 13, verso 3, que diz assim: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A parábola de hoje é a parábola do passarinho. Um passarinho voava para o sul a fim de se preparar para o inverno. No caminho, ele encontrou uma forte nevasca. O frio era tão forte, tão intenso, que o passarinho quase congelou e caiu no chão. Enquanto ele estava ali deitado, sem conseguir se mexer e quase morrendo, uma vaca que passava pelo local defecou em cima dele. Como resultado, o calor, daquilo ali o manteve aquecido e isolado do frio. O passarinho começou a perceber o quão quente estava e por isso começou a cantar de felicidade. Ele cantou tão alto que chamou a atenção de um gato que passava pelas proximidades. Assim, ouvindo o canto, aquele gato seguiu o som até encontrar o passarinho. Ao localizá-lo, imediatamente tratou de retirar do local, e começou a limpar toda aquela sujeira dele. Em seguida, pegou aquela ave limpinha, colocou na boca e comeu. O que a gente aprende com essa história de hoje? Que nem sempre aquele que que te coloca em uma pior situação é teu inimigo, Muitas vezes, Deus permite que algo aparentemente ruim, não sei se já aconteceu com você, mas que aparentemente ruim aconteça na tua vida para te abençoar com algo muito maior e melhor, E na Bíblia a gente tem muitos exemplos. Muitos exemplos. Por exemplo, José, que foi vendido como escravo pelos irmãos. E a gente olhando essa situação, a gente imagina, os irmãos dele estavam fazendo mal. Todavia, não fosse isso, José não teria se tornado governador do Egito, E não teria salvo aí esses mesmos irmãos e os pais da fome que assolava a terra de Canaã. Então aprenda que nem tudo que aparece ser ruim é teu inimigo. Às vezes você precisa ser colocado em certas situações que não te agradam muito, mas por um propósito muito maior, No caso de José, tudo aquilo que ele passou fazia parte do propósito de Deus na vida do José e do seu povo. E se a gente for falar de Jacó, Jacó também. Ele se sentiu enganado e traído quando Labão lhe entregou Lia no lugar de Raquel, a quem amava. Ele não sabia, mas Lia era a mulher escolhida por Deus para gerar sua descendência, da qual nasceria o nosso Salvador, o Senhor Jesus, Então, outra lição que a gente também pode tirar dessa parábola de hoje, dessa história de hoje, é que nem sempre aquele que te tira do sufoco é o seu amigo, A passagem que Pedro repreende Jesus ilustra muito bem. Quando Jesus estava alertando os discípulos de que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que lá seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro logo contestou, dizendo que de modo algum aquilo poderia acontecer. Contudo, aquela era a voz do diabo querendo impedir que o plano de Deus para a salvação da humanidade se cumprisse. Portanto, não se iluda com favores e palavras que massageiam aí o seu ego. Nem sempre elas são bem intencionadas. E a terceira lição que a gente tira dessa parábola de hoje é para você estar feliz, mas não precisa fazer igual o passarinho, cantar tão alto assim, Não saia por aí cantando suas vitórias e conquistas, porque infelizmente nem todo mundo está torcendo por você. Nem todo mundo fica feliz com o seu sucesso, E quando você faz isso, você chama a atenção de pessoas invejosas e pessoas mesquinhas, que só desejam o mal do próximo, o seu mal, e que muitas vezes torce pelo seu fracasso. Então, a gente precisa ser um pouco prudente, Prudente. A gente tem que desfrutar da felicidade, mas com discrição. Por isso que eu escolhi o Provérbios capítulo 13, verso 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói,
Transforme a sua vida, meu irmão. Faça algo diferente através desta história de hoje. Porque muitas vezes nós agimos feito esse passarinho. Se você deseja transformar a sua história, seja sábio. Faça diferente. Aprenda a se posicionar em toda e qualquer situação. Seja nas adversidades ou nas conquistas, né? E principalmente ontem, durante o tempo de qualidade, a gente conversou sobre deserto. Se você está passando por um deserto, aproveite o momento para estreitar o seu relacionamento com Deus, porque é dele ali, de Deus, que virá o seu socorro, né? E se você está nesse momento agora, desfrutando das maravilhas de Deus, das bênçãos sem medidas que Ele prometeu a ti, não tem necessidade de ficar aí falando aos quatro ventos, né? Não precisa. A não ser, claro, se você for para contar um testemunho, né? Para glorificar o nome de Deus. Mas não somente para ficar mostrando que você está feliz, porque Deus fez isso, fez aquilo outro, assim de uma forma imprudente. A gente vive no campo minado, né? A gente precisa prestar atenção do que sai da nossa boca. Não é verdade? Gostou da parábola de hoje? Pense nisso, tá? Que você tenha um lindo dia!